Oi, Fernanda Scher, bem-vinda de volta. Obrigada. Você está virando a nossa consultora oficial para temas de saúde, estilo de vida e bem-estar. Nossa, que chique. Terceiro episódio. Consultora, adorei. Consultora do Biopodcast. Já vou botar isso no meu perfil, consultora. Pronto. No meu currículo. Bom, o que eu queria trazer hoje para começar, para introduzir o assunto, é as mulheres. Hoje é um episódio dedicado às mulheres, mas isso não quer dizer que os homens que estão aqui com a gente não possam. Pelo contrário. Pelo contrário. Vocês devem aprender até para ajudar e reconhecer as diversas fases que as mulheres passam, que às vezes a gente faz piadas, né? Tem uma coisa da sociedade fazer muitas piadas com menstruação, com menopausa, e isso fica normalizado, mas ter a compreensão masculina é algo que seria muito bem-vindo. Acolhimento, né? O acolhimento. Então, assistam, escutem até o final e compartilhem com as mulheres da sua vida, que acho bem importante. Mas as mulheres, diferentemente dos homens, são seres mais bagunçados, vamos chamar assim. O homem, ele tem uma coisa mais linear ao longo da vida, em termos de saúde, em termos de trabalho, de carreira, né? Tudo para o homem é mais linear. E a mulher, ela é muito mais cíclica, né? Ela passa por transições importantes, tanto no corpo físico, como no próprio trabalho, essa questão de ter ou não ter filhos, o casamento, tudo para ela envolve mudanças muito marcantes na vida, onde ela tem que se responsabilizar por novas funções. Mas tem uma transição da mulher que a gente fala muito pouco, Fê. E eu acho que a gente fala pouco porque a gente tem medo, porque a gente tem receio, porque ela, né, não é bem-vinda nos bate-papos, que é essa transição hormonal que a mulher passa no fim do ciclo produtivo dela, né? O que a gente chama de menopausa. E eu queria primeiro que você explicasse o que é o climatério, que a gente tem ouvindo muito agora, né? Falar climatério. Que bom. Que bom que tá fomentando mais esse assunto. E eu sei que você está se aprofundando e estudando muito nesse tema. Então, explica pra gente o que é o climatério, o que é menopausa, como eles se conversam. Bom, o climatério nada mais é do que o período que marca o fim da vida reprodutiva da mulher. A menopausa, ela está englobada dentro do período do climatério. Então, só que o que acontece? Como se fala, né, menopausa é uma palavra muito mais conhecida, as mulheres acabam se distanciando um pouco disso, né? E acham que, poxa, vai demorar muito ainda para eu ter a minha menopausa. E às vezes sim, vai demorar. Mas esse climatério, ele pode começar até 10 anos antes da menopausa. Menopausa é o encerrar da menstruação por um período de 1 ano. Então, é um diagnóstico que a gente fala retroativo. Então, quando essa mulher não tem nenhuma causa aparente para esse motivo, e ela fica 1 ano sem menstruar, né, já lá na altura, né, isso vai variar, porque não dá pra gente dizer qual é a idade, né, isso varia de acordo com a mulher, de acordo com a sua menarca, né, a sua primeira menstruação, histórico familiar, mas vamos dizer que gira em torno ali dos 60 anos, mais ou menos, e ela fica 1 ano sem menstruar, é caracterizada a menopausa. Diagnosticada, né? Mas, se essa mulher espera para atuar, né, junto com o seu acompanhamento médico, nutricional, só depois desse período, ela já sofreu ali um período enorme de sintomas, que é essa transição que a gente chama também de perimenopausa e que pode começar a partir dos 35 anos. Então, ela tá lá sofrendo com um monte de sintomas e não sabe, né, o problema e o porquê que a gente tem que falar sobre isso. Porque as mulheres não entendem, não sabem. Elas acham que é só daqui a muitos anos, fogachos, menopausa. E não é assim. Né? Os cuidados têm que ser preventivos o quanto antes. E tem muita coisa que essa mulher pode fazer para viver bem esse período e não ficar sofrendo com tantos sintomas que podem acontecer nessa transição tão importante da vida dela. Fê, como que a gente, como mulher, consegue identificar como que, assim, que a gente busca esse diagnóstico? A partir dos 35 anos, a gente, sei lá, faz um acompanhamento médico, alimentar. Como funciona isso? Como é que a gente consegue identificar que coisas que a gente não se explica, que tá acontecendo com a gente, que incomoda, mas a gente não, parece que não quer ver, né? Lida com aquele incômodo. Como que a gente reconhece isso? E especialmente, uma vez que reconheceu, como que a gente busca recursos para melhorar esses sintomas que são incômodos? Eu acho que antes de tudo, essa mulher percebe que o seu corpo já não é mais o mesmo.
Então, ela começa a perceber, por exemplo, que a pele afinou, que ela tá ganhando uma gordura mais na região abdominal, tá com muita dificuldade para ganhar massa muscular. Ela começa a ter mais incidência de insônia, né? O sono fica mais leve, ela acorda mais vezes durante a noite. Ela começa a se sentir mais cansada. Ela começa a ter falhas de memória, sensibilidade ao barulho. Então, tu vê assim que são sintomas, né? A queda do estrogênio. Então, é claro que tudo isso pode estar relacionado com escolhas inadequadas de vida. Mas como que ela vai entender se é climatério ou não? Claro, ela já tem que estar numa idade acima de 35 anos e ela começa a perceber que esses sintomas estão acentuando de forma acelerada. E tem muitos outros, porque a queda de estrogênio pode atingir todos os nossos sistemas e órgãos, né? Enquanto que a gente fala muito dos calorões. Esse é só uma área que a queda hormonal pode afetar, né? Então, essa mulher pode ter secura vaginal, queda de libido, mas todos esses outros sintomas, né? E muitos outros, dores articulares, assim, ela vê que o corpo dela tá secando, tá mudando. Então, isso é um indício, só que junto, obviamente, ela não vai fazer um diagnóstico só a partir dos sintomas, né? Eu recomendo para toda mulher que pode ter um acompanhamento médico e nutricional, principalmente, porque ela consegue ter um olhar próximo, porque é uma fase que demanda um olhar, um acompanhamento. E nos exames de sangue, o médico vai olhar principalmente a queda do estrogênio, progesterona e testosterona e aumento do FSH e LH. Mas não é um diagnóstico fechado, sabe, Cacá, que a pessoa vai olhar e falar, pronto, tá aqui diagnosticado que ela tá entrando no climatério. É um momento e uma grande oportunidade dessa mulher se observar mais, né? Aquela mulher que tá sempre fazendo mil coisas, olhando para fora, cuidando, acolhendo, né, as demandas do trabalho, as demandas da família. Então é hora dela finalmente olhar para si e se perceber, entender o que está acontecendo com o corpo dela. E junto disso, porque às vezes a gente até vê que as coisas estão mudando, mas continua naquele ritmo enlouquecido, acelerado ou não responsável, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade sobre a nossa saúde. E não busca ajuda, não busca orientação. E respondendo a outra parte da tua pergunta, né, como que a gente percebe? Através da sintomatologia que vai se acentuando e através de alterações no exame de sangue, de preferência com o olhar de um profissional da área da saúde. E o que a gente pode fazer? A gente pode mudar o nosso estilo de vida, ter conhecimento. Então, o primeiro passo da mudança é o conhecimento, é você buscar informação. O que eu posso fazer? Como que eu posso gerenciar melhor esses sintomas? Quais são as ferramentas disponíveis para mim, para que eu possa viver melhor tudo isso? Não só lá na menopausa, mas nessa jornada, nesse caminho, né? Então tem muita coisa a ser feita. Você falou um pouquinho dos sintomas físicos, né? Que acho que toda mulher que está ouvindo está se reconhecendo nesses sintomas. Mas tem também um aspecto mental e emocional, né, Fê? Essa coisa de uma confusão mental, uma dificuldade de focar, de se concentrar. Eu vejo mulheres que eu trabalho, que eu atendo, que falam, nossa, antes eu era super produtiva, agora parece que tem uma neblina na minha frente. Isso acontece também a partir dos 35 anos. O que mais acontece na mente da mulher? É uma mistura, porque não só a queda hormonal pode trazer esses sintomas emocionais, irritação, alteração de humor, como fica tudo muito embolado, porque essa mulher começa a ver essas mudanças, né? Então, a falha de memória, ela começa a não ser tão produtiva quanto antes, e ela começa a deprimir um pouco por conta disso. Ela começa a se sentir inferior, envelhecida, e é por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque essa mulher tem que ser cuidada, ela tem que ser acolhida, antes de tudo por ela mesma, mas pelo entorno também, pelo companheiro, companheira, pela família, né, no ambiente do trabalho. Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento sobre isso, mais fácil é para a sociedade toda, né? E temos aí as mulheres no climatério na sua melhor potência, né? Isso é uma possibilidade, mas ela tem que trabalhar a favor do corpo dela. Ela não pode se encostar e deixar que as coisas vão simplesmente acontecendo, porque sim, os sintomas podem ser não só pela mudança hormonal, mas pela mudança emocional dela ver que ela tá mudando. E tudo certo, né? Acho que as transições, elas estão aí na vida. A gente tem que ter aceitação sobre os momentos de mudança, fechamentos de ciclos, mas compreender que o climatério é apenas o final
o fechamento do ciclo da vida reprodutiva, mas o início de tantos outros ciclos maravilhosos, né? Onde essa mulher está mais livre em geral, ela está mais estável na sua vida, ela pode desfrutar com mais maturidade de tantas conquistas, ela pode se reconhecer, uma oportunidade de olhar para dentro dela, entender o que realmente faz sentido para ela e não mais para os outros e não mais para agradar, né, as pessoas. Então, é um grande chamado, mas ela tem que ter esse olhar. Então, eu acho que o mais importante para que ela não sofra tanto emocionalmente é ter os cuidados fisiológicos, mas principalmente esse amparo que deve primeiramente vir dela mesma. Acho que tem uma coisa muito, muito bonita que você falou, que é para ela poder se acolher, na verdade, né? Para que ela possa ter essa relação de desprendimento, de permitir que um ciclo se feche e o outro comece. Primeiro, ela tem que reconhecer, né? Ela tem que ter a informação de que tem alguma coisa realmente acontecendo, então eu vou permitir que isso aconteça, eu vou acolher esta fase, né? E teve uma outra coisa muito bonita que você falou, que esse momento de libertação, né? É uma outra forma de beleza, é se libertar desses padrões de beleza que a gente tem muito pré-estabelecido e encontrar uma outra beleza na maturidade, na experiência, na vivência, em tudo que a gente já viveu. Então, acho que tem muita beleza nesse processo, mas tem muito pouca informação, né? Sim. Tem muito pouco... assim, graças a Deus, agora, hoje em dia, se fala sobre isso, mas não se falam sobre isso, né? Eu lembro que a minha mãe sofreu, assim, ela... Nossa. E a gente não sabia o que estava acontecendo, assim. Ela Vira outra simplesmente pessoa, né? era uma TPM constante, ninguém queria ficar perto, né? Não, às vezes até a mulher não quer falar sobre isso, Não. porque ela não quer que aconteça, né? Claro, Ela entende. Ela tem uma negação é. em vez de uma aceitação. Então, fechar esse ciclo é muito complexo, Você né? sabe que a gente aborda muito no portal Ela os nossos trabalhos, né? A gente traz essa união. E teve uma palestra, inclusive, que a gente fez sobre esse tema. E o que eu vejo é que quando a mulher entra nesse ciclo de encerrar o aspecto produtivo dela, ela é tratada como alguém que pode ser descartada. E não é só em termos de saúde, desse vigor, dessa vitalidade. É também quando a gente olha para o ciclo de carreira, o auge da mulher é quando ela está muito produtiva, quando ela tem sucesso, quando ela é reconhecida no trabalho. E o que a gente aprende é que depois de qualquer auge vem um declínio. Então, isso na saúde física, na saúde mental e na produtividade. A gente já fica, ai meu Deus, agora acabou minha vida, agora eu não presto para mais nada, inclusive estou secando, isso acontece com a gente, nosso corpo seca, parece que a gente não é mais fonte de nada. E o nosso trabalho aqui é exatamente mostrar que não é nada disso, que a gente não precisa cair nessa história que nos foi contada, com motivações que não vêm ao caso, mas que esse declínio, ele não precisa ser só negativo, né, Fê? Ele tem um aspecto muito bonito dessa nova fase que a gente está entrando e que eu gosto de pensar que é algo muito mais íntegro, que é quando a gente fica até inteira. libertador. É libertador, porque a gente fica inteira. Você já tá mais segura na sua pele, você não precisa mais provar nada para ninguém, você já construiu e cuidou de todo mundo que você precisava cuidar, e agora é o seu momento. Então, se a gente consegue, a partir dos 35 anos, olhar para isso dessa forma, fica até animador, você não acha? Assim, olhar para o futuro e como vai ser essa nova fase? Conto muito com essa fase, que eu tenho certeza que vai ser a mais especial da minha vida, porque é isso, né? A gente para de atender essas demandas, às vezes nossas mesmos, externas, né? E começa a atender o que faz sentido de uma forma muito mais profunda. Por isso que eu acho que essa mulher, ela tem que entender e se preparar muito para isso, né? Se preparar fisicamente, porque não adianta a gente estar com a cabeça boa, mas não ter fisicamente ali a força, o equilíbrio para viver isso de uma forma muito inteira, mas se preparar psicologicamente, entendendo o que a espera e o lado bom de tudo isso. Vocês sabem que aqui, né, no Ocidente, a gente chama a palavra menopausa, que já remete a isso que tu falou, a um fim, a uma pausa, alguma coisa está acabando. Mas no Japão, a menopausa é chamada de koneki, que quer dizer o estágio de renovação. Que lindo. E é tão lindo esse olhar, porque é um olhar que a sociedade coloca sobre as mulheres que estão, né, entrando nessa nova etapa, uma etapa onde elas são super acolhidas, elas são respeitadas, né? Então, esse olhar que a sociedade coloca lá, a gente
tem que começar a colocar aqui, começando por nós, entendendo e olhando com essa ótica e aproveitando esse momento de tudo isso, né, que a gente trouxe, para que ela possa realmente desfrutar de tudo que ela conquistou, de tudo que ela ainda está conquistando, e essa oportunidade, né? Tu falou ali, ela está envelhecendo, realmente ela está secando, mas olha que convite bonito da vida dela nutrir, porque a nutrição é isso, é devolver, né? É hidratar, é cuidar, e esse é o momento mais de mergulho em tudo isso, que ela pode aproveitar dessa forma, mas desde que ela olhe com esses olhos, né? E aí, como qualquer transição, ela requer ajustes, né? Eu acho que a gente também tem uma resistência. Ai, não, mas eu fazia desse jeito e dava tão certo, por que agora não dá mais certo? Então, uma vez que você tem a clareza, que você está mudando, está passando para outra etapa, você também tem que estar aberta a fazer ajustes, né? Vamos falar de coisas práticas agora, Fê. Quais são os ajustes que essa mulher pode fazer a partir dos 35 anos na alimentação dela, para chegar nesse lugar mais preparada, mais forte? Eu acho que o mais importante é ela pensar, porque assim, o que acontece com a queda, principalmente do estrogênio, né? O estrogênio é um hormônio extremamente importante para a saúde da mulher. Gente, eu quero muito estrogênio. Põe na minha água estrogênio, pelo amor de Deus. Então, é super importante esse equilíbrio do estrogênio. E a gente tem, é muito legal isso, alimentos que imitam o estrogênio dentro do corpo. Existe? Existe, que são os fitoestrógenos. É claro que a gente não está falando aqui que isso vai substituir uma reposição hormonal, mas é um conjunto de escolhas que podem ser positivas. Então, incluir alimentos fontes de fitoestrógeno, como, por exemplo, a linhaça, né, as berries, que são fontes de ácido elágico e resveratrol. A gente tem ali as isoflavonas da soja, as sementes, né, a própria linhaça, o gergelim, que tem as lignanas. Então, tem alimentos que podem ajudar nesse equilíbrio. Então, fazer escolhas conscientes, direcionadas, mais intencionais, pode fazer a diferença. Importante entender que com o avançar aí do climatério e menopausa, há uma mudança física mesmo dessa mulher. Ela tem uma tendência de acumular mais gordura visceral, que é a gordura entre os órgãos, e a mais nociva para a saúde, porque é a gordura que libera proteínas inflamatórias. Então, ela fica com uma tendência de acúmulo de gordura. Então, ela tem que, sim, rever as escolhas alimentares dela, né, de forma muito básica, mas, assim, diminuindo o consumo de alimentos inflamatórios. E com esse acúmulo de gordura, ela tem que pensar muito numa alimentação de baixa carga glicêmica, porque ela fica com uma tendência de ter resistência à insulina, que é uma situação que pode favorecer ainda mais, não só desequilíbrios, doenças, como também o acúmulo de peso, que é uma queixa, né, de muitas mulheres nessa etapa, né? Acho que a maior queixa. Putz, é difícil perder aquela gordurinha. Sim, desde que você mantenha os hábitos que você sempre teve e não aceite que está na hora de fazer mudanças, né? O que você fazia antes talvez seja hora de mudar, de ter novos estímulos. Então, assim, ter condutas básicas mesmo, de trocar alimentos artificiais, alimentos industrializados por uma comida mais natural, uma comida equilibrada, uma comida de verdade. Pensar em uma alimentação de baixa carga glicêmica, isso vai ser, né, cada vez mais importante ao avançar da vida. Uma alimentação anti-inflamatória, porque se a gente está falando aí que esse acúmulo de gordura visceral pode aumentar a inflamação no corpo, e a gente já tem milhões de motivos para inflamar na nossa vida, então ela seguir uma alimentação anti-inflamatória baseada em proteínas magras, né, alimentos como peixes, azeite, nozes e grãos, sementes e uma alimentação natural acima de tudo, tudo isso se faz extremamente importante, ainda mais nessa etapa de vida. E os fitoestrógenos incluir ali na alimentação do dia a dia. E os suplementos, Fê? Tem suplementos, tem algumas coisas que potencializam o efeito dessa alimentação mais saudável que é proposta ou... Sim, a suplementação, Cacá, é algo para ser avaliado individualmente, porque depende do estilo de vida, do tipo de alimentação que ela tem, da própria saúde intestinal, que vai ser um ponto ali na absorção dos nutrientes, do que ela apresenta de sintomas, para que essa suplementação possa ser o máximo individualizada e direcionada possível, né? Ela pode fazer exames de sangue e avaliar alguns dados, por exemplo, ferro, vitamina D, B12, tudo isso é muito fácil
difícil de detectar em exame de sangue. Então, a melhor suplementação é aquela individualizada que considera todo esse contexto. Mas tem alguns nutrientes, suplementos que podem ser benéficos para a maioria das mulheres, como, por exemplo, o magnésio, a vitamina D, o ômega 3. Então, tem algumas coisas e tem a fitoterapia. Hoje a gente sabe que tem algumas plantas, simicefuga, vitex, iam mexicano, que podem ser uma alternativa, especialmente para as mulheres que não podem ou não querem fazer terapia de reposição hormonal. Então, isso também é um caminho interessante, sempre com um profissional de saúde, para ajustar a dose, para fazer testes, acompanhar, mas assim, são muitas ferramentas também na área da suplementação que ela pode usar, sim, complementando o seu estilo de vida. Você sabe que é quase uma consulta isso, né? Sim, aproveita. Aproveita. Eu vou fazer 46 anos, né? E eu tenho visto muitas pessoas próximas, parece que sofrendo com essas questões, assim, vendo mudanças no corpo. Não que eu não estivesse vendo mudanças, eu já venho, isso já vem acontecendo comigo há um tempo, assim, né? Percebendo que, tipo, a pele não é mais a mesma, Botox já não dura mais tanto tempo, né? A gente percebe essas coisas. Mas também parte de mim leva como uma certa naturalidade. Afinal de contas, eu vou fazer 46 anos, né? Eu não tenho mais 25, então é natural que essas coisas aconteçam. Mas eu já venho há algum tempo, acho que desde que eu fiz a consulta contigo, que tu me recomendou uma médica, eu já venho acompanhando e vendo esses exames, e eu percebo que eu venho tomando alguns suplementos e algumas coisas que eu sinto que faz realmente uma diferença imensa na minha vida, sabe? E eu tô falando isso porque, assim, especialmente para inspirar as pessoas que estão assistindo a gente, assim. Não deixa para quando você tá no fundo do poço, sabe? Porque depois é muito difícil, porque já é emocionalmente difícil você ter que lidar com a pele que tá perdendo, né? Que já não é mais tão robusta como era. A memória. Não, e assim, o cansaço, a vontade, assim, às vezes, assim, uma coisa que cada vez eu sinto, eu sempre tive essa necessidade de ter um momento de silêncio e solidão, assim, eu sempre precisei muito disso. Mas eu agora percebo que, assim, eu preciso de mais tempo. E né? o barulho, então, assim, o que incomoda? Eu e a Fê, a gente fala muito sobre isso. Do barulho. O sono. Mas aumenta mesmo a sensibilidade então, assim, ao barulho. Então, eu percebo que tem muitas coisas que eu tô... apesar de ver acontecer, eu tô lidando super bem. E eu tenho certeza absoluta que é muito por conta desse cuidado e desse acompanhamento, assim, né? Eu faço exame 2 vezes por ano. É que tu juntou, né, Cacá? Tu trabalha muito a tua parte emocional, mental, e tu juntou o cuidado com o físico. Sim, então, assim, intensifiquei a musculação, que era uma coisa que eu negligenciava pra caramba antes, tipo, não gosto de mulher musculosa. A gente acha que a gente fosse ficar... a gente acha desculpas também. Desculpa, claro, absolutamente, era uma desculpa. Então, assim, e eu vejo que, assim, pra mim tem sido muito, muito especial ter a oportunidade de observar isso de uma forma, não vou dizer assim, maravilhosa, porque não é, me incomoda, olhar ruga no pescoço, sabe? O pescoço é uma coisa assim, me incomoda, mas também assim, me incomoda, mas é o que temos, né? Assim, não tem uma negação. E também perceber que determinados sintomas são simples, assim, sabe? E que, eu tava com uma queixa, tipo, de algo que tava me incomodando muito, que era uma dor no seio, assim, tipo, eu não quero mais que as pessoas me abracem quando eu tô de TPM. Porque tá muito forte, né? E aí eu reclamei pra médico, falei, não tá assim, ó, eu devo estar nesse negócio aí de climatério, tá um horror, o que eu faço? Toma essa vitamina E que vai resolver, assim, 3 dias não tinha mais nada, né? Então, assim, essa relação de alguém que tá te cuidando é muito importante, porque no final das contas a gente passa a vida inteira cuidando das pessoas. Sim. Né? E não tem quem cuide da gente, ou
talvez a gente não permita que outras pessoas cuidem da gente, né? Sim. Então, quando chega nesse momento, você ter uma pessoa que olhe por você e que você confie, que você relaxe, é fantástico, porque torna a jornada mais suave, né? E é um caminhar junto, né? A Total. pessoa vai te conhecendo, e isso é o ideal. Do que você fazer uma consulta avulsa. É muito mais importante que tenha alguém ali do teu lado, né? De diversas áreas da medicina, da nutrição, educador físico. Sendo possível, é um investimento que eu acho que vale muito a pena. Porque a gente normaliza muito os sintomas, né, Cacá? As pessoas vivem de uma forma muito... sem dar valor, sem respeitar o corpo. O corpo dá sinais. A gente tem que saber ouvir. E como tu falou, não é sobre não aceitar que as coisas mudam. É lógico que mudam, a gente tá envelhecendo. E é isso. O caminho é esse, né? É o caminho, faz parte da vida. Mas é sobre trabalhar de forma positiva com o corpo. E não, por falta de conhecimento principalmente, por falta de responsabilidade, acabar piorando, acentuando e depois vivendo em desequilíbrio numa fase tão linda, sabe? Tão especial. Então, acho que o mais importante é a prevenção. Então, mesmo mulheres que nem têm 35 ainda, nossa, já deveriam começar a olhar, porque a gente passa aproximadamente 30 anos da nossa vida nessa transição. Meu Deus, muito tempo. Muito tempo. Ai, mas eu adorei seu depoimento, Cacá, que mostra que é possível aceitar, encarar isso de uma forma positiva e viver bem essa transição. Tem Sim. coisas que podem ser feitas. Não é que a gente queira parar o tempo, né? Acho importante falar isso. Eu gostaria, Não, mas não é sobre isso. Você não gostaria. Você não gostaria. Mas não é sobre isso. Você não gostaria, porque eu tenho medo dessas coisas que a gente deseja, sabe? Só Deus sabe o que aconteceria se a gente pudesse parar o tempo. É melhor a gente, né? Quem somos nós? Mas eu acho legal a mulher que está nos assistindo, nos ouvindo, ter um exemplo de alguém que começou a ter sensações estranhas, não se reconhecer, foi procurar ajuda, implementou coisas simples, né, super viáveis na nossa rotina e que tá tudo bem, eu continuo vendo que eu tô envelhecendo, porque eu vou envelhecer mesmo, mas estou em paz com isso, tô conseguindo, sou uma pessoa ainda funcional, sou uma pessoa que convive bem. Teve uma coisa que eu aprendi com você, Fê, que mudou minha vida, que eu queria que você falasse um pouco, que é a coisa da proteína. Porque eu sinto que quando a gente é mais novinha, talvez a nossa geração, não sei se isso ainda acontece, a gente achava que tinha que ser magra. Né? Mulher tem que ser magra. E aí era muita dieta à base de salada, muito cardio. Nossa, o que eu corri nessa vida, sabe? Tem que correr, tem que fazer cardio. E aí chega uma idade que eu sinto que eu preciso de força. E não é que eu quero ficar definida tanquinho, não. Eu preciso me sentir forte. E eu entendi que parte de me sentir forte é ter um corpo forte. Se a gente não tem um corpo forte, não existe mente forte, não existe emocional forte. Começa pelo denso, né? Começa pelo corpo, né? O yoga também ensina isso pra gente. E aí, você me ensinou a questão de prestar atenção na proteína que eu consumo. Isso mudou minha vida, você sabe. E aí, junto com a musculação, é um efeito muito maravilhoso para a mulher que está nessa etapa, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Sim, a força é um dos fatores mais importantes para a longevidade e bem-estar. Então, hoje, a gente não olha mais para a massa muscular como uma questão estética. Né? É legal ficar fortinha, ficar com uma boa distribuição, mas isso é só um detalhe dentro dessa busca por longevidade com qualidade, ou seja, viver bem. Né? Por quê? Porque força, a gente precisa de força. Como é que a gente vai, né? O sintoma, assim, de que você tem saúde? Você tem força para se levantar, para fazer alguma coisa. E a gente vai perdendo essa força com o passar dos anos, com o envelhecimento natural dos nossos tecidos. Mas, e isso é um dos motivos que as mulheres se queixam de queda de metabolismo. Ai, meu metabolismo tá reduzindo. Na verdade, tá reduzindo a tua força muscular e a tua força muscular repercute diretamente no teu metabolismo. Então, é essencial, inegociável, que é uma das coisas que tu trouxe, Cacá, o exercício de força. De preferência a musculação, que é realmente muito direcionado, mas não é a questão de, putz, eu não gosto, mas tem que fazer. Tem que trabalhar músculo, né? Pode ser pilates, treino funcional, crossfit, sei lá. O que você gostar, tiver orientado ali para você. Mas a musculação, com certeza, é um exercício direcionado, completo. E associado à musculação, como você falou, essa mulher tem que comer bem. Então, se ela quer ter um corpo forte, ela tem que treinar direito. Então, não é aquela também musculação só para dizer que fez, né? Tem que ter uma intenção um pouco mais direcionada nessa etapa, porque a gente quer desenvolver músculo.
E tem que ter uma alimentação forte. Então, não é hora de sair cortando milhões de coisas. Porque o que acontece? Quando ela vê que o metabolismo tá lento, que ela tá acumulando mais essa gordura visceral, tem essa questão ali do metabolismo da insulina que muda, então ela vai acumulando gordura. E um erro muito comum, e eu falo isso na jornada do Climatério e Menopausa, que a gente está lançando no Portal Ela, um dos erros mais comuns das mulheres é nesse medo de, putz, estou ganhando gordura, começar a cortar um monte de coisa, né? E aí fazer uma restrição, cortar, diminuir, comer menos. Claro, a gente foi ensinada que para emagrecer esse é o caminho. Só que ela tem que ter uma visão muito mais ampla sobre saúde e emagrecimento também nessa etapa de vida. Porque ela precisa emagrecer não porque ela vai restringir caloria, vai restringir grupos, mas porque ela vai nutrir esse metabolismo, ela vai fortalecer esse metabolismo. E ela vai fazer isso através de melhora de massa muscular e uma alimentação que dê suporte a isso. Então, se ela treina bastante e não come direito, ela também não vai ter um desenvolvimento muscular adequado. E é isso que ela deseja. Então, ela tem que ter um ajuste desse consumo proteico, porque a maioria das mulheres come muito menos proteína do que precisa. Essa é uma verdade. E eu não estou aqui falando que a gente tem que comer proteína 24 horas, tudo é proteína, porque eu acho que também tem que ter um cuidado com esse equilíbrio, né? E não ficar também nessa paranoia. Eu acho que é uma alimentação um pouco mais intencional, de você trazer um pouco mais de proteína para o teu dia a dia, rever, por exemplo, o café da manhã, que é um dos maiores erros ali das mulheres, que acabam comendo uma quantidade muito pequena de proteína e repercutindo em fome, vontade de comer doce, né? E até nessa questão da massa muscular. Então, é um olhar extremamente importante, tu sentiu na prática, né? É uma coisa que eu sinto muito também com as minhas pacientes, com as pessoas que eu oriento, mas que faz toda a diferença, especialmente nessa etapa de vida da mulher. Ô Fê, você mencionou uma jornada que vocês vão fazer no Portal Ela sobre o assunto. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Acho que é uma coisa interessante, as pessoas podem se interessar de alguma forma. Como a gente está falando aqui, esse tema é um tema muito importante de ser falado, porque a gente tem várias ferramentas, né? Eu falo que a ferramenta principal que a mulher tem é o seu estilo de vida, que inclui aí a atividade física que a gente falou, a alimentação que a gente falou, mas também o sono, né? E esse sono já fica um pouquinho mais leve por conta dessas alterações hormonais. Então, ela ter os cuidados ali cada vez maior com o sono, com o gerenciamento do estresse e com a qualidade dos relacionamentos, que é um outro pilar de saúde fundamental e que a gente tem trazido cada vez mais, né? Mas ela olhar para esses pilares da saúde e saber como que ela vai gerenciar isso, o que ela pode fazer na prática para melhorar tudo isso. Então, a jornada é sobre isso, é trazer informação, mas mais do que tudo, tem uma intenção ali muito especial de fazer com que essa mulher olhe para esse momento de vida com uma outra ótica. Né? Que ela se prepare para isso, mas que ela encare isso como uma transição que pode ser muito positiva, que pode ser a melhor fase da vida dela, né? A fase de mais potência, mas que para isso aconteça, ela tem que cuidar de questões fisiológicas e mentais e se preparar para viver isso e desfrutar dessa etapa de vida da sua melhor forma. Então, ali na jornada tem orientações sobre suplementação, opinião sobre terapia hormonal, a gente fala sobre a alimentação, estilo de vida. Então, é um conteúdo muito completo, mas que tem esse objetivo de trazer informação e uma reflexão, né, sobre essa fase tão linda e tão especial. É um suporte físico, emocional e mental. Essa é a intenção. Essa é a jornada. Essa é a intenção legal. da Que jornada. Bom. Isso é legal. E que ela possa também para o seu entorno, sabe? Trazer essas informações, não só para ela, né? Para ela ter clareza, para ela conseguir botar limites, para ela conseguir organizar melhor as escolhas dela. Então, acho que informação é sempre o primeiro passo, né? Sim. Informação para trazer a clareza. O que a gente fala no Portal Ela é essa sequência. Eu acho que a sua jornada está bem amarrada nisso. Você traz todo esse contexto que às vezes a gente desconhece e não discute sobre o assunto para ela entender as coisas que ela vai passar, que aquele sintoma pode ter a ver com essa fase. Então, ela sabe, ela tem informação, ela tem conteúdo. E aí existe um caminho. Como é que eu coloco isso em prática, então? Para trazer coerência, né? Agora eu sei
eu preciso ter a coerência de aplicar. Então, quais são os ajustes, as mudanças que eu preciso fazer nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E aí, por fim, ela conseguir ter consistência. Tem um dos vídeos que você gravou, Fê, que eu assisti, que eu achei maravilhoso. Acho que é legal a gente falar aqui um pouco sobre isso, que a mulher, o ser humano, a gente se prepara e se planeja para tantas coisas na nossa vida, né? Por exemplo, eu vou fazer faculdade. Cara, eu estudo para prestar o vestibular, eu me concentro naquilo, aí eu fico 4 anos naquela formação, né, adquirindo conhecimento, aí eu tenho experiência, e aí, sei lá, eu vou casar. Cara, eu namoro um tempo. Por que a gente não se prepara para essa fase, que pode ser uma fase, finalmente, que é nossa? Porque é tão negligenciada, né? Porque é tão negligenciada, e não só negligenciada, é negada, é visto como algo que a gente não quer, que a gente evita. Então, se a gente puder, a partir dos 30 e poucos, se planejar para quando nossos filhos tiverem crescido, nosso trabalho estiver estabilizado, a gente puder agora viver o que a gente reconhece como nosso. Que lindo isso, né? A gente poder olhar para essa fase sem todo esse aspecto negativo. Acho que o seu trabalho nesse tema traz principalmente esse olhar. É isso que eu acho diferente de tudo que tem sido dito, de tudo que tem no mercado, e é por isso que eu admiro tanto o que você está trazendo na jornada. Você sabe disso. A intenção é essa, Mi. E não só para a mulher que ainda não chegou no climatério, mas também a mulher que está inserida, a mulher que está na menopausa e a mulher que está na pós-menopausa, né? Porque essa mulher pode olhar e falar, tá, não tem mais nada que eu possa fazer. Nossa. Não, tem super. Porque, na verdade, assim, tem mulheres que têm uma estabilidade dos sintomas e tem mulheres que não, que às vezes pode começar a aparecer coisas, acentuar essa parte mental, né? Ela vai sentindo cada vez mais que ela está de fora de tudo isso. Então, eu acho que é uma questão de protagonismo mesmo da sua vida e da sua saúde, né? Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Profissionais vão nos ajudar? Lógico. Terapia hormonal pode ser um caminho? Super, eu sou super a favor. Estrogênio na água. A gente tem que perder um preconceito. Acho que a terapia hormonal é outro ponto, assim, que vem de um preconceito muito grande, tem uma associação muito grande com doenças. E lógico que tem mulheres que não são, para qual a terapia hormonal não é indicada. Claro. Mas grande parte pode desfrutar desse benefício no momento certo, do jeito certo, né? Porque hoje tem implante, gel, adesivo, tem muitas opções, mas bem orientada, bem acompanhada. Então, é importante que essa mulher tenha esse conhecimento em todas as etapas, ela pode desfrutar de benefícios, né? A terapia hormonal, é importante falar que tem uma janela de oportunidade até 10 anos depois da menopausa. Então, essa mulher pós-menopausa talvez já não é uma ferramenta para ela, mas ela tem terapias integrativas, né? Então, tem aí homeopatia, acupuntura, reiki, floral. Ela tem todo o olhar para o estilo de vida, que eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Todos esses pilares tão importantes. Ela tem as escolhas ali alimentares, ela tem essa mudança de olhar para esse momento, né? Ela encarar com um outro jeito, faz ela direcionar a vida dela para escolhas que fazem mais sentido e vai trazer para a vida dela isso. Mais saúde, mais equilíbrio e mais sentido de viver uma vida coerente, né, com o que realmente é importante para ela. Então, eu acho que é lindo, é especial, precisa ser falado, e a gente, assim, principalmente por nós, a gente precisa falar, a gente precisa olhar. Sim. E a gente precisa se preparar, como tu falou, né, isso seria o caminho ideal, esse preparo, seja em qual etapa que essa mulher estiver, se ela puder rever, né, suas escolhas, ela com certeza vai desfrutar de muito mais bem-estar e saúde. Tem uma coisa, eu vou puxar um pouquinho até para o meu lado agora, trazendo um pouco essa ideia do yoga, né, juntando com a jornada. Às vezes eu vejo assim, não às vezes eu vejo, frequentemente a gente vê assim, né, existe um abismo entre o que é corpo, o que é mente e o que é emoções dentro de cada um de nós, né? As coisas são absolutamente misturadas e, ao mesmo tempo, elas são completamente separadas dentro da gente mesmo. Então, a gente não consegue... Tipo, às vezes a mente não consegue... associar um sintoma físico com um emocional. Eu tenho um sintoma físico, eu tenho um sintoma emocional. Ou, enfim, o meu corpo tá me dando N sintomas e eu tô focado tô tão focada nas minhas emoções e nas coisas que estão na minha cabeça que aquele corpo tá, tipo,
é um zumbi, assim, né? Ele tá só fazendo um papel de te carregar para todos os lados, mas não existe uma conexão. Então, às vezes a mulher tem recursos e, enfim, daí escuta que o depoimento da Cacá, que é muito bom, daí ela vai lá no médico tal, no Nutri tal, não sei aonde tal, e aí ela pega um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco junta tudo aquilo dentro dela e não consegue nem perceber que não é para ela aquilo ali naquele momento. Ela só tá fazendo porque ela, enfim, tá procurando resolver coisas que ela tá sentindo de forma aleatória e ela não consegue fazer uma associação de todas essas coisas que no fundo é a associação entre corpo, mente e emoções, né? Então essa ideia da jornada, de trazer conhecimento e de trazer todos esses pilares, faz com que ela olhe e perceba assim, eu não estou dormindo bem, eu preciso de uma pílula para dormir. Não, eu não estou dormindo bem. O que mais não está funcionando na minha vida? Né? Às vezes eu estou dando aula, daí a pessoa me reclama assim, eu tô com dor, sei lá, vou inventar, dor no joelho. Então, tá, segura um pouquinho aí, vamos esperar se passa. Daí dá 3 dias, ela fala, tô um torcicolo. Daí, assim, tem 2 dores diferentes na mesma semana, não é o corpo, né? O corpo só tá expressando alguma outra coisa que tá acontecendo, né? E aí eu pergunto, você comeu alguma coisa diferente? Você fez alguma coisa diferente? A pessoa, não. Você tá vivendo algum estresse? É. Né? Que às vezes você tem que incentivar a pessoa a olhar para o todo, né? E entender que as coisas, o nosso corpo, ele não é não compartimentado, não são peças, elas não são peças separadas. Sim, que é uma você integração, junta. né? É uma integração de coisas que uma depende da outra e funciona junto com a outra. Né? E elas se influenciam e elas se movimentam para que a gente tenha esse bem-estar, essa sensação de paz, de plenitude, que no fim é o que todo mundo quer, né? Então, assim, esse tipo de programa, que é a jornada, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, no final das contas, é para fazer com que a gente consiga aprofundar esse conhecimento sobre nós mesmos, né? Que a gente consiga buscar recursos, sim, porque para mim me alimentar adequadamente em todas as minhas fases da minha vida, por exemplo, eu preciso buscar recursos, mas que eu também tenha a capacidade de discernir, que eu possa voltar no meu retorno e falar assim, Fê, eu acho que esse aqui não me fez bem, sabe? Vamos trocar pra gente entender, porque essa relação, né, interna que a gente como mulher, que a gente como humano, né, precisa ter com todas essas coisas externas que tem ao nosso redor, é que no fim vai trazer um equilíbrio para nossa vida, né? Então, assim, essa coisa de trazer que você falou, né? Os pilares da jornada, e aí você tem os relacionamentos, daí você tem os suplementos, daí você tem a alimentação, daí você tem os relacionamentos, você tem essa questão emocional, você tem essa questão do reconhecimento, da aceitação. Isso, no fundo, é uma integração de um todo externo com um todo interno que, na maioria das vezes, é negligenciado. Ou você bota muito para dentro, ou você bota muito para fora, né? E a gente vê, por exemplo, que os grandes problemas... Não sei se a gente pode falar problemas, mas uma das grandes questões que a gente vê é essa negligência, essa falta de cuidado com relação a essa fase de climatério e menopausa, ela bota demais para dentro. Ela engole, ela suprime aquilo tudo porque parece não aceita socialmente, né? Sim. E, no fundo, não vai ser aceita socialmente nunca, porque também se a gente não botar esse negócio para fora, a sociedade nunca vai olhar para isso como uma forma talvez mais natural, que é da natureza da mulher. Né? Então, é um conjunto de coisas. É um conjunto, Cacá. E assim, pensando da ótica da saúde, como é comum também, né, a gente buscar, e todo mundo, né, a gente quer um caminho que dê uma resposta, assim, então, para menopausa, o que eu faço? É para tomar esse suplemento? Ótimo, então é isso que vai me ajudar? Por isso que é tão especial, porque a vida nos chama para autoobservação, né? Acho que nós 3 acreditamos muito nisso. E trabalhamos isso no nosso dia a dia, porque aqui ninguém tá num lugar
olhar superior de super sei, me auto-observar e conduzir a minha vida de forma perfeita. A gente tá nesse trabalho constante, mas a clareza de que isso é fundamental a gente tem. Então, o meu trabalho como nutricionista ele foi ampliado muito o meu olhar através do Portal Ela, quando eu entendi que no meu trabalho de nutricionista eu entregava um plano alimentar, eu sempre fui além disso, trabalhando ali alguns pilares da saúde, mas tinha uma limitação de ótica, né? Então, é muito comum a gente buscar, né? Eu quero uma estratégia alimentar, o que eu como para isso? Não é só incluir fitoestrógenos que você vai resolver a questão da menopausa, você vai ter que olhar para dentro, você vai ter que se ouvir. Então, o Portal Ela traz esses olhares, né? Onde a gente une as nossas visões, eu e a Mi, mas principalmente trazendo essa mulher para a autorreflexão. Né? A gente fala, o nosso slogan é aprofundar para transformar, porque é isso, não adianta você querer, eu nem quero que você faça a minha jornada, para pegar um monte de informação picada, porque sim, eu vou trazer algumas informações importantes, né? Algumas coisas que vão talvez fazer sentido ali para você na prática, de uma forma mais prática, mas mais do que tudo, eu vou te convidar a entender o que faz sentido para você, o que é bom para você, né? De se for muito difícil fazer isso sozinha, buscar ajuda, mas não tem como fugir. Então, como você falou, não dá para segmentar também nas estratégias. É essa daqui que vai resolver minha vida. Então, eu vou agora à musculação. Então tá bom, é isso que eu vou fazer agora. É proteína? Então tá, vou comer um monte de proteína. Nada funciona sozinho. Então, e eu acho que a gente tem que ter sempre esse convite da autoconexão, da autoobservação. Mas mais do que nunca nesse momento, porque se você não fizer isso por você no climatério, ninguém vai fazer. E você vai sofrer, infelizmente. Porque sim, os sintomas vêm. Eles vêm mais fracos, mais fortes, dependendo da mulher, sim. Vêm mais fortes, mais fracos, dependendo das escolhas de vida, da própria genética, mas eles vão vir. É uma transição. E se você não assume a autorresponsabilidade de se olhar, de entender o que está acontecendo no teu corpo, de respeitar os teus sinais e sintomas, de buscar ajuda, de buscar ferramentas, de buscar conhecimento, ninguém vai fazer isso por você. E você provavelmente vai pagar um preço na tua saúde e no bem-estar no momento que você podia desfrutar de tudo isso que a gente trouxe, essa fase tão linda, né? De você olhar tudo que você construiu, de tudo que você escolheu, rever escolhas, né? Tá ali fortalecendo relacionamentos que fazem sentido, renovando os que não fazem, né? Muita mulher em transição de carreira, em transição de relacionamento. Então, tudo isso é possível, mas ela tem que estar equilibrada, e para ela estar equilibrada, ela tem que buscar, ela tem que ir atrás desse equilíbrio. E é uma busca constante, né? É uma busca diária. É uma busca diária. E eu gosto dessa coisa da responsabilidade, porque a gente sabe que nem todo profissional de saúde, nem todo médico está preparado para identificar que esses sintomas possam estar ligados a esse momento de vida. Não então, estão. se a mulher não sabe e ela depende do médico falar isso para ela, ele provavelmente vai dar uma coisa pontual para resolver aquilo, não vai olhar a fundo. Então, acho que a jornada vem também para dar embasamento e conhecimento para essa mulher ter mais as rédeas da saúde dela, Sim. né? Fê, para finalizar, eu queria só que a gente reforçasse aqui para quem é a jornada, porque você falou aí de 30 anos que a gente passa por essa transição. Gente, eu tô né? chocada com esse dado. Pouco chocada. Não é? É uma parte importante da nossa vida, longa da nossa vida. Um terço das mulheres brasileiras estão nessa fase de climatério. Então, a mulher, desde qual idade até qual idade, você acha que ela vai encontrar benefício aqui? Todas. Todas. Não é? O que eu vou falar? São todas, porque quanto antes você tiver conhecimento sobre as ferramentas possíveis para viver bem a fase do climatério, melhor. Sim. Quanto antes você consegue aplicar. Mas especialmente se você está sentindo que essas mudanças estão acontecendo, você está desamparada, desassistida, né? Como tu falou, as pessoas não estão preparadas, nem mesmo profissionais de saúde. Tem, graças a Deus, cada vez mais, né? Tá se falando sobre menopausa, climatério, e os profissionais estão se preparando mais para atender esse tipo de público, mas não são todos. Então, ela tem que ir atrás e buscar essas ferramentas para se equilibrar. Então, o quanto antes, se já está 35 ou mais, é legal ficar atenta, observar. Não são só as falhas menstruais que vão indicar que está acontecendo alguma coisa. A gente trouxe aqui tantos outros sintomas que podem ter relação com isso. Então, ficar atenta ao seu corpo. E durante a menopausa, essa mulher que já está lá na altura da menopausa, com certeza, né, fazer uso dessas ferramentas, se é que ela não usou ainda ao longo da vida, ou aprimorar, porque às vezes ela cuidou,
mas não sabe coisas mais estratégicas, mais direcionadas que podem ajudá-la. E no pós-menopausa, com certeza, para ela desfrutar desse período com mais equilíbrio, mais estabilidade. Então, são todas as etapas. Maravilha. Deixa eu falar uma coisa para vocês duas. Vocês duas estão falando sobre o Portal Ela, mas eu não sei se a nossa audiência sabe o que é o Portal Ela. Boa. Acho que Não vocês sabe poderiam, né? Eu não sei o quanto Vou eles deixar pra ti essa. sabem. Boa. Eu acho que é legal. O vocês Portal falarem. Ela, a Fernanda Scher é minha sócia no Portal Ela. E o Portal Ela é algo que a gente desenvolveu em conjunto para atender uma dor que começou por nós duas. Que a gente sentia falta de um lugar onde a mulher pudesse se desenvolver humanamente, pessoalmente, profissionalmente, mas sem ter que abrir mão da saúde. Porque o que a gente via no mercado era assim, ou existem ferramentas e canais e lugares dedicados a cuidar da minha saúde, ou existem cursos e lugares que eu vou me desenvolver profissionalmente, desenvolver minha capacidade, minhas competências. A gente sentia falta de um lugar onde essas duas coisas caminhassem juntas, exatamente porque a gente é tudo isso integrado, a gente não é compartimentado, e também onde a gente pudesse aprofundar. Esse é um desejo muito genuíno de nós duas, sair do superficial e se aprofundar em termos de saber quem você é, o que funciona para você, quais são suas buscas, como que eu me aproximo dessas coisas. Então, a gente uniu nossos trabalhos e lá no Portal Ela a gente tem as jornadas de desenvolvimento e bem-estar, uma delas que vai ser lançada agora, que é do climatério e da menopausa, tem outras 7, sempre em temas de desenvolvimento profissional e saúde. E temos a comunidade. A comunidade, você encontra todas as jornadas reunidas online. Então, quem faz parte da comunidade tem acesso a todas as jornadas já existentes e as que serão lançadas, além de um monte de benefício, é como se fosse um clube, muitas mulheres lá reunidas. E, por fim, nós temos a mentoria que é para quem, de alguma forma, já conhece nosso trabalho e quer o nosso acompanhamento. A mentoria é um acompanhamento, um programa de imersão para mulheres que querem se desenvolver e que querem aprimorar sua saúde, seu estilo de vida. Então, é esse o nosso portal. E só para complementar, a gente também dá palestra em empresas, né? Esse é um tema que a gente falou recentemente numa palestra, a transição de vida da mulher. Então, esse olhar complementar, ele faz toda a diferença, né? Da gente não só falar sobre as questões físicas e sobre as questões de desenvolvimento, mas unir. Então, a gente traz isso através de palestras de empresas e também fazemos encontros presenciais, porque a gente adora essa troca de mulheres, né? Então, encontros leves para a gente descontrair, mas sempre trazendo um aprofundamento para fazer a diferença, né? Nessa troca. Sim. Que lindo. Bom poder falar do Portal Ela também. É bom. Fê, obrigada. Seu conhecimento é sempre muito bem-vindo, mas principalmente o seu olhar para a saúde. Acho que muda tudo, né? Sim. A forma como a gente trata nós mesmas, quando a gente escuta um profissional da área falando com esse acolhimento, com essa doçura. E com conhecimento também, bagagem, e muito importante sua fala. Obrigada. E olhar para o indivíduo também. Eu gosto muito que a Fê tem esse olhar para o indivíduo, né? E não um olhar para um tratamento que é o favorito dela. Né? Não é do paciente para ela. Eu acho que é do teu conhecimento para esse paciente. Isso eu acho muito bonito, assim, teu como profissional, assim. Que bom. Às vezes o paciente feliz. tem que se adaptar ao médico, ao nutricionista, claro, né? claro. E não, né? Boa. Não, é isso. Obrigada, meninas. Muito Um prazer estar aqui Obrigada. falando sobre isso. Beijos.